Durante processos seletivos para vaga de desenvolvedor, é muito comum que as empresas solicitem que a gente realize um teste técnico para colocar em prova o nosso conhecimento e para ver a forma como escrevemos nosso código e como resolvemos problemas. Então, nesse vídeo, a gente vai ver o desafio back-end de um dos maiores meios de pagamento do Brasil, o PicPay. E a gente vai resolver esse desafio para que vocês consigam treinar para suas vagas de desenvolvedor back-end. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo! Então, eu já estou com um desafio aqui aberto e esse desafio está no repositório do GitHub que está de forma aberta. Então, foi assim que eu consegui acessar o desafio. Então, vamos partir aqui já para os requisitos, né? Entender como é que esse desafio funciona. Então, vamos lá. O objetivo do desafio é desenvolver o PicPay simplificado. E aqui tem uma descrição de como é que vai funcionar esse PicPay simplificado. Então, nós temos dois tipos de usuários, os comuns e os lojistas. Ambos têm carteira com dinheiro e realizam transferência entre eles. Vamos nos atentar somente ao fluxo de transferência entre dois usuários. Requisitos. Para ambos tipos de usuário, precisamos de nome completo, CPF e senha. CPF, CNPJ e e-mails devem ser únicos no sistema. Sendo assim, seu sistema deve permitir apenas um cadastro com o mesmo CPF ou endereço de e-mail. Então, aqui a gente já tem uma validação que a gente vai precisar fazer. CPF e e-mail são únicos e só pode ter um usuário cadastrado com esse valor. Aí, o segundo requisito é assim, ó. Usuários podem enviar dinheiro, efetuar uma transferência, para lojistas e entre usuários. Lojistas só recebem transferências, não enviam dinheiro para ninguém. Então, aqui mais uma validação que a gente vai precisar fazer. Usuários que forem do tipo lojistas não vão poder fazer transferências e apenas receber transferências. Validar se o usuário tem saldo antes da transferência. Então, básico, para conseguir fazer a transferência, o usuário tem que ter o saldo, né, disponível. E aqui tem um requisito que eu achei bem interessante. Antes de finalizar a transferência, deve-se consultar um serviço autorizador externo. Use esse mock para simular. Então, eu achei isso aqui bem legal, porque simula, né, a conversa entre microserviços. Provavelmente a arquitetura deles funciona em microserviços, ou eles têm alguns microserviços apartados, e eles querem ver aqui como é que tu faria, né, para te comunicar com um outro serviço. Então, fazer a aplicação ali do PicPay simplificado, se comunicar com esse serviço de autorizador para pegar a resposta e ver se essa transação está autorizada ou não. E se a gente abrir aqui o link do mock, né, fazer uma requisição de GET, ele retorna autorizado. Provavelmente isso aqui fica retornando sempre autorizado e em algum momento ele vai retornar um negado só para ver se a tua aplicação funciona. Então talvez aqui ele deva ficar gerando valores aleatórios e gere mais autorizados do que negados, mas em algum momento ele pode retornar um negado aqui. Eu acredito que seja mais ou menos isso. Depois, ele diz assim, ó, a operação de transferência deve ser uma transação, ou seja, revertida em qualquer caso de inconsistência e o dinheiro deve voltar para a carteira do usuário que envia. Esse ponto aqui também é bem interessante. Isso aqui quer dizer que a gente vai ter uma entidade, né, que vai ser a transação. Então, além da gente mexer no balance do nosso usuário, no saldo que o usuário tem na sua carteira, a gente vai ter que ter uma forma de ter um recorde dessas transações, guardar o histórico dessas transações. Por quê? Em qualquer momento que dê alguma inconsistência, algum problema, a gente precisa reverter ela. Então, isso aqui está nos indicando que a gente vai precisar, por exemplo, ter uma tabela de transações, se a gente for usar um banco de dados relacional. Aí ele continua, no recebimento do pagamento, o usuário ou lojista precisa receber uma notificação, envio de e-mail ou SMS, enviada por um serviço de terceiro e, eventualmente, esse serviço pode estar indisponível ou instável. Use esse mock para simular o envio. Então, aqui mais um serviço que a gente vai precisar se comunicar. E aqui ele já está dizendo que é um serviço de terceiro, né? Por exemplo, pode ser a Twilio, o SendGrid, que a gente vai utilizar para disparar os e-mails para os nossos usuários ou o SMS quando a transação for concluída. Então, aqui, mais um serviço que a gente vai precisar que a nossa aplicação se comunique. Esse serviço deve ser RESTful. Então, beleza, a gente vai construir uma API RESTful que vai cumprir esses requisitos aqui. Aí, continuando, ele tem uma proposta de payload. Ó. Faça uma proposta de payload. Se preferir, temos um exemplo aqui. Aí tem aqui um post transaction, né, para fazer uma transação, onde ele manda um value, um payer, que provavelmente é o pagador, né, e um payee, que é quem está recebendo o pagamento. E acredito que esse 4 e 15 aqui sejam uns IDs. Eu acho que vamos mudar isso daqui. Eu não gostei desse nome payer e payee. Eu preferiria tipo sender e receiver, que eu acho que fica mais claro de entender, né?
quem está enviando e quem está recebendo, mas agora a gente já define isso quando a gente for construir o código. E, por fim, vamos ver aqui a parte da avaliação. Então, o que eles vão avaliar quando estiverem avaliando a nossa solução. Então, apresente a sua solução utilizando o framework que você desejar, justificando a sua escolha. Atente-se a cumprir a maioria dos requisitos, pois você pode cumpri-los parcialmente durante a avaliação. Vamos bater um papo a respeito do que faltou. Tá, então, aqui não tem framework definido, né? Então, a gente pode fazer em Java, pode fazer em Node, pode fazer em C Sharp, o que a gente preferir. Mas, no caso aqui, a gente vai construir em Java. Vamos fazer em Spring, para colocar em prática também nossos conhecimentos de Spring. E em seguida, ele tem assim, ó, o que será avaliado e o que valorizamos, né? Então, eles valorizam documentação. Se for para vaga sênior, foque bastante no desenho de arquitetura, código limpo e organizado, conhecimento de padrões, ser consistente, argumentar suas escolhas, apresentar as soluções que domina, modelagem de dados, manutenabilidade do código, tratamento de erros, cuidado com itens de segurança, arquitetura e carinho em desacoplar os componentes, outras camadas como service, repository, etc. Então, isso aqui é um negócio bem interessante, porque vocês podem ver aqui, esse desafio não especifica, né, se é para uma vaga de sênior, se é uma vaga de pleno, se é uma vaga de júnior, porque eu não estou participando do processo seletivo, tá? Eu só peguei o desafio aqui para a gente ver, entender como funcionam os desafios back-end e resolver, né, e apresentar uma solução. Então aqui ele não está especificando se é uma vaga de júnior, sênior e pleno. Então provavelmente eles podem usar esse mesmo desafio para diferentes níveis, tanto para júnior, quanto para pleno, quanto para sênior. Mas o que vai mudar é a forma como eles vão avaliar. Então aqui, ó, eles dizem, se for vaga de sênior, foque bastante na arquitetura. Então, se for alguém que está concorrendo para uma vaga de sênior, eles vão pegar bastante nesse ponto da arquitetura, como a pessoa montou a arquitetura do sistema, fez a comunicação com os outros serviços, desacoplou os componentes do código, eles vão pegar muito mais isso. Provavelmente, se for uma vaga de júnior, eles vão focar muito mais nas coisas essenciais, né? No básico ali do back-end, ver se a pessoa entendeu o problema, se conseguiu propor uma solução que funciona. Então, eles podem focar também na questão de boas práticas, no entendimento geral do problema. Aí, se for um pleno, por exemplo, aí vão pedir, talvez, vão avaliar se tem testes unitários, né? Como é que tá a utilização de design patterns, isso aqui é uma coisa que o júnior normalmente não conhece tanto, mas um pleno já se exige mais. E no sênior aí vão pegar mais essa coisa, claro, design patterns, arquitetura, testes unitários, vão pedir que tenha tudo isso. Então, o mesmo desafio pode servir para diferentes níveis, né? Achei isso aqui bem interessante. E aqui, por fim, eles têm o que não será avaliado. Então, fluxo de cadastro de usuários e lojistas, então eles não vão avaliar a questão do cadastro. Front-end, só vão avaliar a API, justamente porque é um desafio de back-end, né? Não faz sentido avaliar o front-end. E não vão avaliar também a autenticação. Então, a gente não vai focar nisso aqui, já que eles não vão avaliar. A gente vai fazer um cadastro bem básico, não vamos ter autenticação e vamos focar aqui no que eles pediram, né? No desacoplamento dos componentes, na comunicação com esses serviços ali e no cumprimento dos requisitos aqui, das regras de negócio que eles estabeleceram para nós. Então, bora colocar a mão no código. Então, como eu falei, a gente vai resolver esse desafio usando o Spring. Então, eu já vou abrir aqui o site do Spring Initializer para inicializar o nosso projeto. Então, como gerenciador das nossas dependências, eu vou escolher o Maven e já vamos adicionar aqui todas as dependências que a gente vai utilizar. A primeira dependência é o Spring Web, né, para a gente desenvolver a nossa API RESTful usando o Spring. A segunda dependência é o JPA, para a gente fazer a persistência dos nossos dados. Depois eu vou adicionar também o Lombok, para código boilerplate, para gerar os getters, os setters, os constructors, né? Tudo de forma mais simples, para a gente não precisar ficar declarando esses métodos de forma repetitiva. Vou adicionar também o Spring DevTools, para ajudar no desenvolvimento, ter live reload, etc. E por fim, a gente vai utilizar o H2 Database. Então, o H2 Database é um banco de dados em memória que vai nos ajudar com a agilidade e a simplicidade. Então, a gente poderia utilizar qualquer outro banco de dados real, né? Por exemplo, Postgres ou MySQL. Mas para isso, a gente vai precisar fazer a configuração desse banco de dados, escrever os scripts de criação de tabelas, migrations, etc. Mas nesse vídeo eu quero focar mais na parte da arquitetura do nosso sistema, na comunicação com esses serviços que eles pediram para a gente fazer e na implementação das regras de negócio. Mas se você quer aprender como utilizar o Postgres junto com o Spring, como fazer a criação
das migrations, já tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui no card para vocês assistirem. Mas para resolver o desafio aqui hoje, eu vou utilizar o H2 Database, que é um banco de dados em memória. Então, basicamente, toda vez que a gente inicializa nosso projeto, esse banco de dados inicializa de novo. É como se fossem variáveis que estão em memória enquanto o código está rodando. Quando para de rodar, perde tudo que foi salvo. E esse banco de dados serve justamente para a gente realizar testes, né? Então é utilizado muito para testes unitários e aqui, como é um caso de um teste de uma vaga, serve também, porque a gente não precisa salvar de fato esses dados, a gente só precisa ver se a nossa lógica está funcionando e se as regras de negócio estão implementadas da forma correta. Bom, e adicionadas dependências, a gente vai trocar aqui o nome do nosso projeto, então eu vou chamar de PicPay simplificado. Aqui o artifact eu vou botar com esse nome também, aqui eu vou colocar com.picpay simplificado e aqui o package name vou deixar com um ponto PicPay simplificado. E aqui, projeto da vaga back-end PicPay. Pronto, e agora a gente já pode gerar o nosso projeto, então eu vou vir aqui e clicar em Generate. Pronto, ele já finalizou o download, então eu vou abrir aqui minhas pastas de downloads, ele já descompactou aqui para mim automático quando eu cliquei, e a gente vai abrir essa pasta dentro do nosso IntelliJ. Pronto, e vou abrir aqui Downloads PicPay simplificado, ele já identificou para mim, e abrir o nosso projeto. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui dentro do nosso projeto é a instalação das dependências. Então, eu vou vir aqui nesse cantinho direito, vou clicar em Maven e vou clicar aqui nesse botãozinho de Reload. Quando eu fizer esse Reload, ele vai identificar todas as dependências, né, do projeto, vai ver as que não estão instaladas e vai instalar caso necessário. E se a gente clicar aqui e expandir esse Dependencies, a gente vai ver que ele já está listando todas as dependências do nosso projeto. Então aqui, o Lombok, o H2 Database, o Spring Boot Starter Web, o DevTools, o JPA, então tá tudo aqui certinho. E se a gente abrir aqui o nosso arquivo .xml, que é o que lista todas as dependências do nosso projeto, a gente consegue ver que todas as dependências estão corretas aqui também. Caso tivesse alguma que não tenha sido instalada ou não foi encontrada, não foi identificada, ela ia ficar vermelhinha aqui. O IntelliJ tem essa inteligência para mostrar, né, que a dependência não está instalada corretamente, aí ia ficar vermelho, mas aqui tá tudo certo, então a gente já pode começar o nosso código. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é a modelagem dos nossos dados. Então a gente vai criar as classes que vão representar os nossos usuários e as transferências, que foi os dois dados ali que eu consegui identificar na leitura dos requisitos. Caso mais para frente, quando a gente estiver desenvolvendo o projeto, a gente identifique que exista outra entidade que a gente vai precisar criar também, não tem problema, a gente cria. Mas de começo, eu consigo enxergar que a gente vai ter o nosso usuário e as transferências. Então, aqui dentro da pasta Source, Main, Java e PicPay simplificado, eu vou criar um novo pacote, um novo package que eu vou chamar de Domain, que vai conter o domínio da minha aplicação. O domínio vai ser composto pelo usuário e pela transação, por enquanto, né? Depois pode ser que a gente precise adicionar mais alguma coisa aqui. Então, eu vou criar um novo pacote para o meu usuário, meus usuários. Então, eu vou vir aqui e criar User. E dentro de User, eu vou criar uma nova Java Class, que eu vou chamar de User também. Essa minha classe vai ser uma entidade, então vai representar uma entidade lá na minha tabela no banco de dados. Então, eu vou usar essa anotação aqui, Entity, e eu vou dar um name para ela, que vai ser Users. A gente não pode chamar de User, porque User é uma palavra reservada, normalmente, dos bancos de dados SQL, então eu vou chamar de Users. E aqui eu vou colocar a anotação Table também, para dizer qual é o nome dessa tabela, né, que essa entidade está representando. Então, a tabela Users. Em seguida, eu vou colocar outra anotação aqui, Getter e Setter do Lombok, para ele gerar os getters e os setters dessa classe. Eu vou colocar a anotação também de AllArgsConstructor, para ele criar o construtor que receba todos os parâmetros da classe. E o NoArgsConstructor não precisa, só o AllArgsConstructor. E aqui eu vou colocar também o equals and hashcode of ID, que vai ser a chave primária dessa entidade aqui, dessa tabela. Vamos declarar os campos, né, que vão ter dentro do meu usuário. O primeiro campo é o campo ID, então eu vou usar a anotação ID. E aqui eu vou colocar Generated Value e a Strategy, né, a estratégia para geração desse valor. Então o ID não é a gente que vai definir, não vão nos mandar no corpo. Isso aqui é gerado de forma automática pelo nosso sistema. E aqui a gente pode colocar qual é a estratégia de geração. Eu vou usar uma estratégia aqui bem simples, que é a estratégia de Generation Type .identity, que aqui basicamente ele vai gerando de forma incremental. Então, ID 1, 2, 3, 4, 5.
Essa não é a forma mais segura. Vamos começar assim e depois a gente pode mudar para melhorar o nosso código, né? Melhorar essa nossa modelagem de dados. Mas eu vou começar com a geração do tipo identity. E aí eu vou criar aqui private long ID. Então meu ID é um atributo privado dessa classe e é do tipo long. Aqui ele está me acusando um erro, mas foi porque eu coloquei esse ponto e vírgula. A gente já pode passar para o próximo atributo. Então, em seguida, eu vou ter também uma string que vai ser meu first name, uma outra string que vai ser meu last name, que vai formar o nome completo do meu usuário, né, o primeiro e o último nome. E a gente vai ter também o documento, que seria o CPF, e esse documento tem que ser único, não posso ter nenhum outro usuário, né, com o mesmo documento, não posso ter documentos duplicados. Então, aqui eu vou colocar a anotação column, e eu vou dizer que essa coluna tem que ser única. Então, eu vou colocar unique como true. Em seguida, eu vou criar outra column com unique true, que vai ser o e-mail desse usuário. Então, aqui string e-mail. Aqui tirar o ponto e vírgula também, não tem que colocar. Pronto. Eu vou ter também uma string, que é a minha password. Lá, por que eu tô colocando essa password, né? Se a gente não vai implementar a autenticação, por que eu tô colocando? Porque lá na descrição do desafio, se a gente abrir aqui, ó, ele dizia que os nossos usuários são compostos por nome completo, CPF, e-mail e senha. E CPF e CNPJ são únicos. Como ele pediu senha aqui, eu vou criar na modelagem dos meus dados. Mas a gente vai acabar não utilizando porque eu não vou implementar a autenticação, porque lá no próprio desafio ele disse aqui, ó, que não vai ser avaliado, né, a autenticação. Então, não faz sentido a gente implementar todo o serviço aqui de autenticação, que é um pouco mais custoso, um pouco mais demorado, se não vai ser avaliado. Pode ser um diferencial, né, na hora que tu estiver ali na entrevista, né, te aplicando para a vaga, mas aqui, para o propósito do nosso vídeo, a gente não vai implementar. Mas já tem vídeo de Spring Security aqui no canal, como implementar, né, autenticação nas suas aplicações Spring. Eu vou deixar o link aqui no card. Bom, continuando dentro do nosso usuário, a gente vai ter outro campo que vai ser do tipo Big Decimal, que é um decimal grande, que vai ser o balance, o valor que esse meu usuário tem, o saldo desse usuário. E, por fim, a gente vai ter aqui um outro campo que vai ser o tipo desse meu usuário, que eu vou chamar de User Type. E a gente precisa criar esse tipo aqui, User Type. Então, aqui dentro do meu domínio user, eu vou criar uma nova classe que eu vou chamar de user type. Essa classe, na verdade, vai ser um enum, user type, e aqui dentro eu vou colocar common, né, usuários normais, e merchant, que seriam os lojistas. E aqui no meu user, eu uso esse user type como tipo. E aqui eu posso colocar uma anotação enumerated, enum type.string. Então, para dizer que esse campo aqui representa um desses valores do meu enum, né? Representa ou merchant ou common. E para o nosso usuário, eu acho que é isso, mas qualquer coisa a gente vai modificando ao longo que a gente for desenvolvendo o nosso código. Então, eu vou salvar aqui, vou fechar e agora vamos criar a nossa transaction. Então, aqui dentro de domain, eu vou criar um novo package. Não vai ser dentro de user, vai ser dentro de domain, que eu vou chamar de transaction. Pronto. Aqui dentro de transaction, vou criar uma classe, que eu vou chamar de transaction. Essa nossa classe também vai ser uma entidade, então, entity, name, transactions, pelo mesmo motivo do users, né? User é uma palavra reservada, transaction também costuma ser uma palavra reservada nos bancos de dados SQL. Então, para a gente não ter problema, mesmo que a gente não está utilizando um banco de dados real, é bom a gente utilizar o nome transactions e não transaction. E aqui, table, eu vou dar um nome também de transactions. Também vou colocar os getters, os setters, o allargs constructor, o equals and hash code, que vai ser of id. E aqui dentro da nossa classe, a gente vai criar o id dessa classe, que vai ser um generated value com a estratégia de generation type.identity. Aqui não tem tanto problema, a transação ser 1, 2, 3, 4, 5, acho que o problema maior é lá na classe de usuário mesmo, mas depois a gente pode mudar. Aí eu vou ter aqui, né, o private long ID. Em seguida, a gente vai ter também, do tipo Big Decimal, o amount da nossa transação, então qual foi o valor dessa transação, quanto foi transferido de um usuário para o outro. E falando de um usuário para o outro, a gente tem que ter uma referência para quem foi o sender
e para quem foi o receiver dessa transação. Então aqui eu vou criar um private user, que vai ser o meu sender, e aqui esse user é da nossa classe user lá mesmo, e aqui eu vou ter que colocar uma anotação many to one. O que isso aqui significa? Que um usuário pode ter várias transações, mas uma transação só pode ter um sender e um receiver. Então, eu vou copiar aqui e vou colocar a mesma coisa para receiver. Então, quando a gente coloca essa transação, isso aqui é de relação, né, em banco de dados relacionais. Então, a gente está criando uma relação com a tabela usuário, a gente está dizendo que essa relação é de muitos para um. Um usuário pode ter muitas transações relacionadas a ele, mas uma transação só pode estar vinculada a um sender e um receiver. Então, a gente precisa dizer isso aqui no momento que a gente está modelando o nosso banco de dados. E aqui também eu vou colocar um join column como o name sender ID. E aqui join column receiver ID. E por fim, a gente vai ter o nosso local date time, que vai ser o timestamp, né, de quando foi realizada essa nossa transação. E para a transação, acho que é isso também. Então, a gente já finalizou a criação das nossas duas entidades. Agora, a gente vai configurar o nosso banco de dados em memória. Então, a gente precisa que o JPA consiga fazer a conexão com o H2. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai mexer lá no nosso application.properties, onde a gente coloca algumas configurações do nosso projeto, e eu vou colar aqui as configurações, daí vocês pausam o vídeo para copiar, mas é basicamente para dizer qual é o URL do database, qual é o nome do database, qual é o user, o password, que são configurações default ali do H2 para a gente fazer essa conexão usando o JPA. Então, só colando aqui essas configurações, o JPA já vai conseguir fazer a conexão com o nosso banco de dados em memória e pronto, a gente não precisa configurar mais nada relacionado ao banco de dados. Então, é aqui que mora a simplicidade e a facilidade que eu falei para vocês e a gente consegue focar no desenvolvimento das regras de negócio. Então, vou fechar aqui o application.properties e a próxima coisa que a gente vai fazer é a criação das nossas classes de repository, né? Que são as classes responsáveis por fazer, de fato, as queries, né, no nosso banco de dados. Então, eu vou fechar aqui o nosso package domain e vou criar um novo package dentro do nosso projeto PicPay simplificado, que eu vou chamar de repositories. Então, aqui vai ficar todos os repositórios da nossa aplicação. O primeiro repository que a gente vai criar é o nosso user repository. Então, vai ser a classe que a gente vai usar para manipular a tabela de usuários, né? Então, aqui, user repository. Essa classe, na verdade, é uma interface. Então, aqui é um public interface que extends o JPA repository. E aí o JPA repository recebe dois tipos, né? O primeiro tipo é qual é a entidade, qual é a tabela que esse repositório vai manipular, que é a tabela de usuários. E o segundo tipo é o tipo do ID, da chave primária dessa tabela, que no caso é um long. Lembra que lá na nossa classe user, a gente declarou que o ID era do tipo long. Pronto, o nosso repositório de usuários está criado, mas aqui eu vou adicionar mais alguns métodos que eu sei que a gente vai precisar. Então aqui eu vou criar um método que vai se chamar find user by document. E vai receber por parâmetro uma string que é o documento. E pronto, eu só vou colocar isso aqui. E a gente tem que colocar qual é o retorno disso aqui. O retorno é do tipo optional user. Então, o que é isso aqui? Eu estou criando um método, definindo um método que vai buscar pelos usuários pelo documento. Então, por exemplo, eu coloco um CPF, eu quero buscar se o usuário está cadastrado na minha tabela. Isso aqui pode ou não retornar um usuário. Pode existir um usuário cadastrado com esse documento ou não. Por isso que eu coloquei esse optional em volta, porque não é certo que eu vou sempre retornar um usuário. Isso aqui é algo opcional. E por que eu só declarei assim a assinatura do método e não implementei nada? Porque o JPA é inteligente o suficiente para fazer isso para nós. Então, quando a gente segue aqui um padrão de sintaxe para declarar um método, ele já consegue montar a query na tabela, né, no banco de dados, em runtime sem que a gente precise fazer isso. Então, aqui como eu coloquei find user by document, ele já sabe que find, né, user, vai achar um usuário dentro dessa tabela, by, aí pela coluna documento. Então, ele já consegue montar a query aqui para nós. Eu vou duplicar isso aqui, vou criar um find user by ID também, não sei se a gente vai precisar, mas aqui eu vou receber um long, que é o meu ID, e pronto. Depois, se a gente não utilizar, a gente remove
esses métodos aqui para não ficar, né, coisas não utilizáveis. E aqui eu vou fechar. Uma coisa legal é a gente já inicializar o Git aqui no nosso repositório, né? Eu já criei um monte de classes e eu ainda não fiz nenhum commit. Então, normalmente, em desafios técnicos, né, em testes de vagas, o pessoal dá uma olhada nisso também. Se tu tem o costume de seguir convenções de commit, né, se faz a organização do teu Git, como é que tu criou as branches, né, como é que tu faz toda essa organização e versionamento do teu código, isso é algo bem importante. Então, vamos criar o nosso repositório Git aqui dentro do nosso projeto. Então, vou vir aqui no terminal, vou colocar git init, pronto, ele inicializou o nosso Git dentro do nosso projeto, vou limpar aqui, vou abrir a aba de commits aqui do IntelliJ e vou ver todos os arquivos que ainda não foram commitados, né, que ainda não tem versão. Então, a primeira coisa que eu vou adicionar é todos esses arquivos aqui de configuração do projeto. Esse aqui, PicPay simplificado Java, os testes, o PUM.xml. Essas classes que a gente criou ainda não vou commitar. O application.properties eu vou commitar também, mesmo eu tendo mexido nele, eu vou commitar. Então aqui, meu primeiro commit vai ser do tipo fit, eu vou chamar de first commit. Eu sempre faço o primeiro commit do meu repositório chamando de first commit ou initial configuration. Então, na verdade, eu vou chamar de initial config. E vou commitar. Commit. Pronto. Agora, eu vou commitar essa criação do user. Aqui eu vou colocar como um fit create user entity, criando a entidade de usuário, né? Vou commitar. E em seguida, vou colocar mais um fit que eu vou chamar de create transaction entity. Pronto. E por fim, um create user repository. Pronto. Agora a gente já tem todos os commits do nosso projeto feitos, a gente já commitou todos esses arquivos que a gente criou, a gente pode continuar a criação aqui dos nossos repositórios. Então agora eu vou criar mais uma classe, na verdade é uma interface, né, que vai ser o meu transaction repository, que vai ser o repositório que vai fazer a manipulação da minha tabela de transações. E aqui a gente vai ter que estender, extends JPA repository. Vamos passar por o primeiro parâmetro a nossa transaction e o segundo parâmetro é o long, que é o tipo da chave primária. E pronto para o transaction repository é isso, eu não vejo nenhum método aqui que a gente vai precisar implementar agora, mas de novo, caso precise, a gente muda depois. Então, vou commitar aqui, vou pegar a última mensagem, fit create transaction repository, pronto, e vou commitar. Feito. Agora, a gente já pode partir para a criação dos nossos services. Os services vão concentrar as regras de negócio da nossa aplicação e as validações ali que foram pedidas nos requisitos. Então, vamos voltar lá e dar uma lidinha naqueles requisitos de novo. Então, vou abrir aqui de novo o nosso navegador. Vamos dar uma olhada aqui, primeiro, nos requisitos para o usuário. Vamos começar criando o serviço de usuário, que eu acho que vai ser o mais simples, e depois a gente faz o serviço de transaction. Então, vamos lá. Para ambos os tipos de usuário, a gente precisa ter nome completo, CPF e e-mail, beleza. Seu sistema deve permitir apenas um cadastro com o mesmo CPF ou endereço de e-mail. Então, a gente pode fazer essa validação aqui no nosso user service. Apesar de que, por a gente ter adicionado aquela configuração de unique para a nossa tabela, quando a gente tentar inserir algum dado que já tenha, né, que já exista aquele documento, aquele e-mail, o próprio JPA vai lançar uma exceção. Mas a gente pode fazer essa validação antes para evitar que o JPA lance uma exceção. Aí a escolha é nossa. A gente pode fazer a validação antes ou deixar a validação para o JPA. E aqui seguindo, na questão dos usuários, os usuários podem enviar dinheiro, efetuar transferências para lojistas e usuários. Beleza. Lojistas só recebem transferências, não enviam dinheiro. Então, isso aqui é uma validação que a gente vai ter que fazer. Qual é o tipo do usuário para ver se ele pode realizar essa transferência ou não. E em seguida, validar se o usuário tem saldo. Então, essas duas verificações do tipo do usuário, né, para realizar a transferência e do saldo, a gente vai deixar dentro do nosso user service. Então, vou abrir aqui o nosso IntelliJ e vou criar um novo package. Então, aqui, new package, vou chamar de services. Aqui dentro, eu vou colocar o nosso user service. Essa minha classe user service, eu vou anotar com @service. Vou colocar essa anotação para indicar para o Spring que é uma classe de serviço para ele conseguir fazer as injeções de dependência depois da forma correta. Essa minha classe user service
vai ter que ter acesso ao user repository para pegar os usuários e fazer essa manipulação. Então aqui eu vou criar um private user repository, vai ser do tipo, vou chamar só de repository. Isso aqui é um atributo auto-wired, então o Spring vai ter que fazer a injeção desse repository aqui para mim. E dentro dessa minha classe user service, a gente vai ter que fazer a validação, aquela se o usuário pode fazer a transferência de acordo com o tipo, e a verificação do balance. Então eu vou criar aqui um método público que vai retornar void, que vai se chamar validate transaction. Ou, validate transaction pode ser. E o que ele vai receber por parâmetro? Aqui ele vai receber um user, que eu vou chamar que é o enviador, né, o sender, e vai receber também um big decimal, que é o amount da transação. Aqui dentro eu vou ter que fazer if user, na verdade, if sender.get user type. É diferente de user type.common, eu vou lançar uma exceção. Então, se o tipo desse meu usuário for diferente do tipo usuário comum, ou seja, vai ser lojista, ou aqui eu posso colocar, se o tipo for igual a lojista, porque é só para lojista que eu mando essa exceção, né? Vai que depois cria um novo tipo de usuário que também pode fazer a transação. Então, aqui eu só vou fazer a verificação para lojistas. Então, se for lojista, eu vou colocar um throw new exception, que vai ser usuário do tipo lojista não está autorizado a realizar transação. Pronto. Aqui ele está me reclamando porque na assinatura do meu método eu não coloquei que esse método pode lançar uma exceção. Então eu vou colocar o mouse aqui por cima e eu posso colocar aqui, ó, para ele adicionar na assinatura do meu método dele para de indicar um erro. E a próxima validação que eu vou fazer é que se esse amount está dentro, né, do balance desse meu usuário, se ele tem o saldo suficiente para fazer essa transferência. Então, if sender.getBalance.compare to, e aqui eu vou colocar o amount menor que 0. Então, se quando eu fizer essa comparação, o valor do balance for menor do que o valor do amount, eu vou jogar uma outra exceção. Então, throw new exception, também vou colar aqui. O usuário não tem saldo suficiente. Ou só saldo insuficiente. Saldo insuficiente. Beleza. Depois a gente pode criar classes próprias, né, para lançar essas exceções. Em vez de lançar uma exceção comum aqui do Java, uma exceção geral, a gente pode criar nossas próprias classes de exceção para fazer o lançamento correto e o tratamento dessas exceções posteriormente. Que lá na descrição do desafio dizia também que isso seria avaliado. Então, se a gente vê aqui, ó, tratamento de erros, né? Então, a forma como a gente vai tratar essas exceções e retorná-la para o usuário é importante também. Depois a gente faz a criação dessas nossas classes próprias de exceção. E pronto, é isso. O nosso validate transaction é isso. Ele vai validar. Se tiver algum problema, ele vai lançar uma exceção. Se não tiver problema nenhum, ele vai passar. Mas aqui, eu vou criar um novo método dentro desse meu user service, que vai ser um método público também, e vai retornar um user, que vai ser find user by ID. Por que isso? Porque eu vou ter que criar um transaction service. Esse transaction service vai ter lá os seus usuários, né? Vai ter a requisição com o ID dos usuários. Eu não quero que o meu transaction service tenha acesso direto ao user repository. O transaction service só vai manipular o transaction repository. Se ele quiser fazer manipulação à tabela de usuários, ele usa o service. Então, para eu não colocar uma dependência de user repository lá no nosso transaction service quando a gente criar, eu vou implementar esse método aqui na nossa classe user service e aí o transaction service só vai usar essa classe para fazer essa manipulação dos usuários. Então aqui, public user, né, find user by ID, vai receber um long, que é o ID, e aqui eu vou fazer this.repository.find user by ID. Aqui eu vou colocar um return na frente, vou passar o ID, e aqui eu vou colocar um or else throw. Então, se a gente não encontrar o usuário, eu vou lançar uma exceção também. Então, aqui, new exception, usuário não
encontrado. E aqui também ele está me reclamando porque na assinatura do método não tem, né, a exceção, só a gente adicionar aqui o throws exception que ele para de reclamar, para de apontar erro. E por fim, eu vou adicionar mais um método nessa classe, que vai ser um método para salvar um novo usuário, né, para fazer a criação desse usuário, salvar ele no banco de dados, fazer a persistência desse usuário. Então aqui vai ser do tipo public void save user, vai receber por parâmetro um user, e aqui eu vou fazer this.repository.save. Vou passar o usuário. Pronto. Aqui, basicamente, é só para persistir as alterações no usuário, né? Então, depois que eu atualizar o balance desse usuário lá na transaction, eu quero persistir isso no banco de dados, eu vou fazer isso através desse método saveUser. E é isso para o nosso user service, eu acho que é isso. Uma coisa que eu vou fazer agora é executar a nossa aplicação para ver se ela não vai quebrar, né? Aqui a gente ainda não tem nenhum controller, não tem como a gente chamar essas classes aqui que a gente fez, mas a gente pode executar a aplicação só para ver se não vai lançar algum erro de build. Então aqui eu vou dar o enable do Lombok e vou iniciar a nossa aplicação para ver se ela inicializa de forma correta. Pronto, a aplicação inicializou sem problemas, então a gente não tem nenhum problema de build, nenhum problema lá na modelagem dos nossos dados no banco de dados. Porque se tivesse algum problema aqui nessas nossas entidades, ele ia lançar um erro também no momento de fazer essa criação lá no nosso H2 Database. Como não lançou nenhum erro, a gente criou certinho e agora a gente pode partir para a criação do nosso Transaction Service. Então, aqui na nossa pasta Services, eu vou criar uma nova classe que eu vou chamar de Transaction Service. Pronto. Vou anotar aqui, vou colocar a anotação de service para indicar para o Spring que é uma classe de serviço e vou primeiro começar declarando as dependências dessa classe. Então aqui, AutoWired, ela vai precisar de um user service, que eu vou chamar de user service, vai precisar também de um transaction repository, que eu vou chamar de repository, e por enquanto é isso, aí qualquer coisa a gente vai adicionando mais dependências aqui. Então eu vou criar aqui um método público, que eu vou, por enquanto vai ser void, que vai ser create transaction. Vai ser o método que vai ser chamado para criar uma transação. Esse meu create transaction vai receber alguns parâmetros. Na verdade, aqui ele vai receber só um parâmetro, que vai ser o meu transaction DTO. Eu vou chamar de transaction. Essa minha transaction DTO é os dados que eu vou receber lá no payload, né? Quando o usuário fizer a requisição de post, aqui eu vou abrir de novo o GitHub para mostrar para vocês. Quando fizerem essa requisição de post aqui para o meu servidor, enviando os dados da transação, vou receber esse payload aqui. E essa minha classe Transaction Service vai receber esse payload aqui para fazer a criação da transação, fazer as validações necessárias. Então, eu vou criar um novo pacote, que eu vou chamar de DTOs, Data Transfer Objects, e aqui dentro eu vou criar um novo record, que eu vou chamar de Transaction DTO. Esse meu Transaction DTO vai ter um amount, que vai ser um big decimal amount. Na verdade, aqui pode ser amount ou value. Vou trocar para value, que é o que tem lá no GitHub. Depois ele vai receber um long, que vai ser o sender ID, e um long, que vai ser o receiver ID. Então, quem recebe, quem está enviando e quem recebe. E aqui eu vou receber por parâmetro esse transaction DTO. Pronto. Aqui dentro do nosso create transaction, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é pegar esse nosso usuário, que é o sender, para fazer a validação sobre ele. Então, aqui, user, sender, vai ser this.userservice.findUserById, passando transaction.senderID. Beleza. E aqui ele já está me indicando que esse método pode lançar uma exceção. Então, o que eu vou fazer? Vou adicionar o lançamento dessa exceção na assinatura da minha classe. Então, aqui, add throws exception. Mas, Fê, tu tá só lançando essas exceções e quem vai tratar isso depois? Calma que a gente vai criar uma classe depois que vai ser responsável por tratar todas essas exceções que a gente tá lançando. Então, por enquanto, eu só tô passando as exceções para cima, tô só lançando elas de volta, mas depois a gente vai ter uma classe que vai captar essas exceções, vai ver qual é o tipo dessa exceção, qual é a mensagem e vai retornar uma mensagem bonitinha para o nosso usuário. Então, por enquanto, a gente tá só lançando para cima, porque depois vai ter uma classe que vai
captar essas exceções. E aqui eu preciso importar o meu tipo user. Em seguida, eu vou pegar o meu receiver também, que eu vou precisar dele para atualizar o balance dele depois. Então aqui user service.findUserById, passando transaction.receiverID. Vou botar um ponto e vírgula. E agora a gente pode fazer primeiras validações do nosso usuário. Então aqui eu vou colocar sender, não, aqui eu vou colocar user service.validate transaction, passando o meu sender e passando o meu transaction.value. Então lembra lá que nosso user service a gente criou o nosso método de validação, que vai verificar se o usuário é do tipo correto e se o amount, né, se ele tem esse saldo lá na carteira dele. Então aqui a gente vai fazer essa validação. Se essa validação não lançar nenhuma exceção, a gente segue para a próxima linha. E a próxima verificação que a gente vai ter que fazer é se essa transação está autorizada. Lembra que lá na descrição do desafio, ele pede que a gente bata nesse serviço aqui, né, para consultar um serviço autorizador, para consultar se a gente está autorizado para realizar a transferência. Isso aqui poderia ser, por exemplo, um próprio serviço interno do PicPay, que é um autorizador para ver se está tudo certo com o sistema, ou se está tudo certo com esse usuário, enfim, não sei. Mas aqui a gente vai ter que bater nesse serviço. Então, voltando aqui para o nosso IntelliJ, eu vou fazer um if, vou ter que criar um novo método aqui, então public. Então aqui public boolean authorize transaction, na verdade, que vai receber por parâmetro um user, que vai ser o sender, e um amount, não, um big decimal, que vai ser o value. E aqui eu vou ter que chamar aquele serviço terceiro. Como é que eu vou chamar isso? Eu vou chamar através de requisição HTTP, né? Porque ali ele nos deu um endpoint para a gente fazer a chamada. Então, aqui para fazer uma requisição HTTP dentro da minha classe, eu vou usar o REST template. Então, aqui eu vou colocar de novo uma nova dependência, private REST template, que eu vou chamar de REST template. Essa classe REST template é uma classe que o Spring nos oferece para fazer comunicações HTTP entre serviços. Então, ela simplifica bastante essas chamadas HTTP e é bem facinho de utilizar. Então, através dela, a gente pode fazer chamadas HTTP do tipo GET, tipo POST, tipo PUT, tudo que a gente precisar. Mas aqui, para utilizar ela, a gente vai ter que fazer uma configuração na nossa aplicação, mas primeiro vamos só construir a nossa lógica, e então a gente faz a configuração para conseguir utilizar. Então, aqui dentro de Authorize Transaction, a gente vai ter que chamar aquele endpoint usando o REST template. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer REST template.getForEntity e aqui a gente tem que passar o URL. Aqui, a minha URL, eu vou passar hard-coded, então eu vou colar ela aqui, mas seria legal extrair isso para uma variável de ambiente. Então, deixa eu abrir aqui, copiar o URL, pronto. Vou colar ela aqui. E aqui eu vou passar também map.class. Tem que importar nosso map. E aqui o que eu vou receber de volta é um response entity do tipo map. Eu vou chamar de response. Não, authorization response. Aí agora eu vou fazer if authorization response ponto get status code for igual a http status.ok, então se tiver retornado um 200, e no corpo dessa resposta, então if authorization.getBody.get message. Então, lembra lá, ó, vou abrir de novo aqui o navegador, ele me retorna uma message nesse body dizendo autorizado. Então, eu vou verificar. Se o status HTTP for ok, 200, e no body eu tiver um message que está escrito autorizado, eu vou retornar true. Caso contrário, eu vou retornar false. Então, mas aqui, em vez de eu fazer tudo isso dentro do if, eu vou fazer assim, ó. Se o status code for ok, quer dizer que deu sucesso, né? Então, eu vou tirar isso aqui. E aqui dentro eu vou fazer a message. Vou pegar essa mensagem. Vou fazer authorization response.getBody.get message. E aí eu vou fazer um return. Aqui ele está me reclamando porque pode ser que essa message não seja do tipo string, mas eu vou fazer um cast para ele parar de me reclamar. Então, vou fazer um cast para string. E aqui eu vou fazer um return autorizado ponto equals ignore case message. Então, aqui eu vou comparar a string
autorizado com o que vier na mensagem, que eu já sei que preciso, para não deixar aquele if enorme lá. Então, se deu ok, compara a mensagem e retorna true ou false. Se não, se nem deu ok, já retorna false. E agora aqui, eu vou pegar esse retorno. Então, eu vou fazer if this.authorizeTransaction, passando o sender e o transaction.value. E aqui eu vou abrir chaves. Não, na verdade, em vez de fazer tudo aqui dentro dessas chaves, eu vou verificar se não está autorizado. Se não está autorizado, eu já vou lançar uma exceção. Então, aqui, throw new exception. Transação não autorizada. E aqui eu posso salvar esse retorno numa variável. Então, aqui eu vou criar uma nova variável, boolean is authorized this.transaction, passando o sender e o value. E aqui eu vou fazer, se não tiver autorizado, lança a exceção. Caso esteja autorizado, a gente continua a nossa lógica da transação. Então, agora, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar criar uma nova transação na nossa tabela. Então, aqui, vou criar uma variável do tipo transaction, que vai ser a minha transação, vai ser um new transaction. E aí, eu vou fazer transaction.setAmount como o transaction.getAmount, transaction.setSender como sender, transaction.setReceiver como nosso receiver e transaction.setTimestamp como sendo local datetime.now, que é o momento de agora. E aí, ele também retornando aqui, very transactional. Aqui eu vou colocar como new transaction. New transaction, new transaction, new transaction, new transaction. Pronto. E aqui, em vez de get amount, é só value. Porque eu tenho que pegar aqui do meu DTO e não dessa nova classe que eu criei. E aqui ele tá me retornando um erro, deixa eu ver. Esperando 5 argumentos. Porque lá na minha classe transaction, a gente tem que colocar um noArgsConstructor. Então, eu quero poder criar uma instância dessa classe sem passar nada, nenhum argumento no construtor, porque depois eu vou usar os setters para setar esse valor. Beleza. Agora, por fim, a gente vai atualizar o saldo dos nossos usuários e vamos salvar essa transação no banco de dados e salvar os nossos usuários. Então, aqui eu vou fazer sender.setBalance. Então, para atualizar o valor dele, como sender.getBalance.subtract transaction.value. Então, o novo balance do meu sender, vou atualizar, vai ser o meu getBalance subtraído o valor da transação. E o meu receiver vai ser o contrário. Então, receiver.setBalance como receiver.getBalance.add transaction.value. Então, vou adicionar o valor da transação, transaction.value. Beleza. Agora, a gente pode persistir esses dados no nosso banco de dados. Então, eu vou fazer repository.save, passando a minha new transaction, então vou salvar ela no meu banco de dados, e vou fazer userService.saveUser, passando o meu sender, e userService.saveUser, passando o meu receiver. Vou salvar esses dois caras no meu banco de dados. E aqui, posso fazer this ponto, né, para pegar a instância da classe. Beleza. E a última coisa que a gente precisava fazer aqui é enviar a notificação para os usuários que a transação foi concluída, que a transação foi realizada. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente pode criar um novo serviço que eu vou chamar de Notification Service, que vai ser o responsável por chamar aquele endpoint lá de notificação. Então, aqui, eu vou criar um novo service, eu vou chamar de Notification Service. Pronto. Adicionar. Esse meu Notification Service, eu também tenho que colocar a anotação de Service. Aqui dentro, eu também vou precisar do meu REST template para fazer a requisição HTTP. Então, REST template. E aqui dentro, eu vou criar um método público que vai retornar void, que vai ser send notification. E aqui eu recebo um usuário e uma string, que é a mensagem. Aqui, o que eu vou fazer?
Eu vou ter que pegar o e-mail desse meu usuário. Então, e-mail é igual a user.getEmail. Então, eu vou fazer o envio, né, da mensagem via e-mail para esse meu usuário, fazendo a requisição naquele endpoint lá que eles passaram para nós. Então, aqui eu vou fazer um REST template.post for entity. Vou ter que passar o URL. Aqui é o URL. Deixa eu colar ela. Vamos pegar lá o nosso GitHub. Vou abrir aqui. Mocklab Notify. Pronto. Aqui é o URL. E depois eu vou passar o corpo dessa requisição, que vai ser um notification request. E aqui string.class, que é o retorno. E aqui vai retornar um response entity do tipo string. A gente precisa criar esse nosso notification request aqui. Então, aqui dentro dos meus DTOs, eu vou criar um novo que eu vou chamar de notification DTO, que vai ser um record. E ele vai ter, basicamente, uma string, que é o e-mail, e uma string, que é a mensagem. E aqui a gente pode fazer um notification DTO, como sendo o nosso notification request, igual a new notification DTO, passando o e-mail e a mensagem. E aí a gente usa esse notification request para mandar no body da nossa requisição de post. E aqui eu vou chamar de notification response. Então, a gente vai pegar essa resposta e vamos verificar se deu tudo certo. If notification response.getStatusCode for igual a HTTP status ponto ok, HTTP status ponto ok. Aqui, como eu não retorno nada, eu vou fazer um se não for igual. Então, se isso aqui não for igual a ok, eu vou lançar uma nova exceção. Então, throw new exception, não, exception, serviço de notificação está fora do ar. E aqui eu vou ter que adicionar o throws exception na assinatura do meu método. Então aqui throws exception. Beleza. E vou colocar um system.out aqui também pra gente visualizar caso dê algum problema. Então system.out.println erro ao enviar notificação. E aqui tem que ser antes da exceção, né? Senão nunca vai chegar nessa etapa aqui. Beleza. E é isso para esse Notification Service. E a gente não pode se esquecer de fazer a configuração do REST Template. Porque a gente precisa indicar para o Spring qual é a classe que ele tem que retornar, né? Que ele tem que injetar aqui para essas outras classes que estão usando essa classe como dependência. Então aqui eu vou criar um novo package que eu vou chamar de infra. E aqui dentro eu vou criar uma classe appConfig. Essa minha classe appConfig recebe a anotação de configuration, que é uma classe de configuração. E aqui eu vou colocar @bin public REST template. E aqui, basicamente, eu vou retornar um new REST template. Então, eu estou só indicando para ele qual é a instância da classe que ele precisa retornar aqui, né? Estou criando a instância e retornando, aí o bin vai ser capaz de fazer essa injeção lá nas classes que são dependentes desse nosso REST template. E para os nossos services, era isso, eu acho. Agora vamos criar os controllers e testar esse fluxo, né, de criação de transações e criação de usuário que a gente acabou de criar. Então, de novo, eu vou criar mais um pacote aqui dentro, que eu vou chamar de controllers. Dentro de controllers, eu vou criar o meu user controller. Eu tenho que adicionar a anotação de REST controller. Qual endpoint que esse controller fica ouvindo? É endpoint de /users. E aqui eu vou criar um post mapping, ou seja, um endpoint para criação de usuário, que vai retornar um user. Não, vai retornar um response entity com um user no body. E aqui vai ser create user. Aqui eu vou receber por parâmetro DTO, que
vai ser user. Vou ter que criar esse user DTO lá nos nossos DTOs, então new Java class, que vai ser um record, user DTO. E aqui eu vou receber, por parâmetro, uma string, que é o first name, uma string, que é o last name, uma string, que é o document, um big decimal, que é o meu balance. Vou receber uma string, que é o email, e uma string, que é a nossa password. Eu não me lembro se a gente chegou a criar o nosso password lá no nosso domain. Deixa eu ver. User, password. Tá, beleza. Então aqui tem que colocar password também. Acho que é isso. First name, last name, document, balance, string, email. Beleza. Aí aqui a gente recebe esse user DTO. Aqui eu vou ter uma instância da classe user service, então auto-wired, private, user service, do tipo user service. E aqui eu vou fazer um user igual a new user. Aqui eu vou fazer user service.create user, passando esse meu user DTO. Só que esse nosso user service não tem esse método aqui, então a gente vai ter que adicionar. A gente tinha criado um método só para procurar usuário e para salvar. Mas aqui também a gente tem que criar um método para criação de usuário. Então aqui public retorna um user, que vai ser do tipo create user. Recebe por parâmetro um user DTO, que eu vou chamar de user. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou criar um new user, que eu vou chamar de data. E eu vou fazer um new user, passando esse data. E aqui depois eu vou fazer this.save user, passando esse new user, para persistir esse usuário no banco de dados, salvar ele, né? E aqui ele está me indicando um erro, porque lá na minha classe user não tem nenhum construtor que receba por parâmetro esse nosso user DTO. Então a gente vai implementar isso. Então eu vou vir aqui na minha classe user, vou criar um novo public void user, que recebe por parâmetro um user DTO, que é do tipo data, e que eu vou fazer this.firstName igual a data.firstName, this.lastName é igual a data.lastName, this.balance é igual a data.balance, this.userType é igual a data.userType, então a gente tem que adicionar isso aqui lá no nosso DTO também. Vamos vir aqui, tinha me esquecido do nosso userType, então userType como userType, beleza. Voltando aqui, this.password é igual a data.password, this.email é igual a data.email. Então, a única coisa que a gente não recebe aqui por parâmetro é o ID, porque o ID vai ser gerado de forma automática. E agora, vamos ver que ele está me indicando um erro aqui. New user recebe public void. Aqui não é public void, aqui é só public user, né, que é um construtor, beleza. Agora sim, recebe aqui o user, passando data, tá? Salva, e aqui public user create. E aqui eu tenho que fazer um return, né? Então, return new user, que eu tô criando um novo usuário. Aí lá no nosso controller, eu chamo o meu user service, faço a criação do meu usuário, então faço um return new response entity, passando o new user e passando um HTTP status como created, que, né, foi criado. Beleza. E aqui a gente pode fazer um endpoint também para listar todos os nossos usuários, só para a gente conseguir testar se ele está adicionando da forma correta. Então, um get mapping, ser do tipo public, vai retornar um response entity, que vai ser uma lista de usuários, vai ser get all users, e aqui eu vou fazer um return this.userService.get all users. Lá no nosso user service, vamos adicionar um novo método. Então aqui eu vou fazer public list user get all users this.repository.
find all. E aqui um return. E aqui a gente tem que importar o list, né? Pronto, aqui a gente está retornando uma lista de usuários, fazendo o repository.findAll. E aqui a gente pega esse find all. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse retorno, na verdade. Então eu vou criar aqui um list user, vai ser users. Aqui eu tenho que importar o nosso list também, pronto, do Java útil. E aqui eu vou retornar um new response entity, passando por parâmetros meus users. E aqui um HTTP status.ok. Deu tudo certo. Beleza, a gente já tem o nosso endpoint para criar os nossos usuários e listar todos eles para a gente ver se está funcionando. Então aqui, eu vou fechar todos esses arquivos. Vou vir aqui no arquivo de entrada da nossa aplicação, né, no PicPay simplificado. Vou parar de executar e vou executar novamente, só para garantir que não deu nenhum erro. E vamos testar se esse nosso user controller está funcionando. Então, se a gente consegue cadastrar novos usuários e listar todos os usuários. Pronto, a minha aplicação já iniciou, então eu vou abrir o meu Insomnia para testar essa requisição. Então, aqui no meu Insomnia eu já criei uma collection para a gente concentrar nossas requisições para a nossa API. Então, aqui eu vou criar uma nova requisição do tipo post, que vai ser para o meu base URL, que é o localhost porta 8080, né, para o padrão. Ó, se a gente ver aqui no IntelliJ, ele está dizendo ó, que a nossa aplicação está rodando na porta 8080. Então, vou abrir aqui de novo meu Insomnia. Vou disparar para a porta 8080/users. E aqui eu vou mandar um body JSON. Vou colar aqui, eu já tinha separado o meu body. E aqui eu vou passar o first name, last name, o documento, o e-mail, o tipo e também um balance. Então aqui a gente tem que passar um balance, que vai ser, por exemplo, 10. Vai ser o meu saldo. Vou disparar a requisição. Aí ele me retornou um erro aqui. Ah, já sei o que é. Aqui eu fiz errado no nosso user controller. Aqui é REST controller, mas isso aqui fica dentro de request mapping. Então aqui eu tenho que mapear para onde ele recebe esse request. E aqui só REST controller. Então, de novo, vou parar a nossa aplicação, vou startá-la novamente. Dar um reload. Esperar ela iniciar. Pronto, aplicação iniciada, vou voltar lá no Insomnia e vou disparar de novo a requisição. Disparei, ele retornou aqui, só que ele retornou tudo como null. Deixa eu entender por quê. Vamos voltar lá para o nosso user service para entender o que aconteceu. Deixa eu abrir aqui nossos services, vamos abrir o user service. Então deixa eu ver aqui. Aqui parece que está tudo certo, está salvando, criando um novo usuário. Então deixa eu ver aqui no nosso controller. Ah, aqui ó. No corpo da minha requisição, tá? Quando eu recebo um body, eu tenho que indicar para o Spring que ele tem que injetar esse body como parâmetro da minha classe. Como é que eu indico isso? Eu vou através do request body, dessa anotação. Senão, como é que o Spring vai saber qual é esse parâmetro aqui que eu estou dizendo que esse método recebe? Então, a gente tem que colocar esse request body para indicar que esse data aqui que está vindo, né, esse payload, está vindo lá no corpo da requisição. Aí o Spring consegue injetar o corpo da requisição aqui para mim como parâmetro, eu consigo utilizar, senão vai chegar tudo como null mesmo, vai chegar tudo vazio. Então aqui, de novo, vou parar a nossa aplicação, vou inicializá-la de novo, né, para não ter problema de ter ficado algum erro. Pronto, aplicação iniciada, então vou voltar de novo lá para o nosso Insomnia e vou disparar de novo a requisição. E pronto, agora ele criou o meu usuário, o ID, aqui o nome, beleza. Eu vou disparar de novo essa mesma requisição, mantendo o mesmo documento e o mesmo e-mail, para ver se ele vai me lançar uma exceção, se ele vai fazer aquela validação. Então aqui eu vou mandar de novo, ó, e ele me lançou uma exceção, internal server error, né, não pode executar essa query aqui, não pode ter, né, duplicado esses dados que eram para ser únicos. Então, depois a gente vai adicionar um tratamento dessa exceção para retornar de forma bonitinha para o usuário e não retornar toda a exceção do nosso código, mas a validação está funcionando. E aqui, se a gente cadastrar outro usuário, então eu vou chamar de João, aqui vou trocar o documento, né, vou colocar um 9 no final, vou colocar João, exemplo.com, vou mandar a requisição, e ele cadastra o João sem problemas. Então, aqui, deixa eu trocar para post user, e aqui eu vou fazer um novo get, que vai ser um /users, que vai ser o meu get users. E aqui vamos ver se ele vai retornar os dois usuários. Aqui ele deu um erro, no default constructor
for entity user. Então tá faltando um construtor lá na nossa classe usuário. Deixa eu ver aqui o que foi. Então aqui no domínio, user. Aqui eu tenho que passar também o noArgsConstructor. Então aqui noArgsConstructor. De novo, vou parar a execução da nossa aplicação, porque deu um erro, né? Aqui vou parar. Vou executar ela de novo. Beleza, aplicação iniciada, então eu vou vir aqui, vou disparar de novo a requisição. Agora ele me retornou um array vazio. Por que um array vazio? Porque é um banco de dados em memória. Então, toda vez que eu inicializo a minha aplicação, ele inicializa esse banco de dados em memória e quando a minha aplicação para de rodar, eu perco todos esses dados, como eu já tinha explicado para vocês. Então, aqui a gente vai ter que postar de novo, fazer um novo post, cadastrar um novo usuário e agora quando eu fizer o get, ele vai me retornar todos os usuários que tem no banco de dados, que no caso é só um agora. Então, o nosso cadastro de usuários, né, e o nosso controle de usuários está funcionando. Agora vamos partir para o cadastro das transações. Então vamos criar o controller que vai chamar o nosso Transaction Service e fazer o cadastro das nossas transações. O nosso Transaction Controller vai ser basicamente a mesma coisa. Então a gente vai vir aqui criar nova classe que eu vou chamar de Transaction Controller. Vou adicionar ela. Vou colocar como um REST Controller e o request mapping dela vai ser para barra transactions. Então, todas as requisições que forem disparadas para a barra transactions, esse controller aqui vai tomar conta. Aqui, eu vou ter um transaction service, né? Então, eu vou precisar declarar essa dependência, transaction service, chamando de transaction service. E aqui eu vou ter um post mapping, que vai ser a minha função create transaction. E essa função vai retornar um response entity e no corpo vai ter uma nova transação. O meu create transaction recebe por parâmetro o meu transaction DTO, que a gente já tinha criado anteriormente. Vou chamar de transaction. E aqui tem que lembrar de colocar o request body, que a gente tinha esquecido lá no nosso user controller. Aqui o que eu vou fazer? Basicamente eu vou chamar vou declarar aqui uma nova transaction, que vai ser minha new transaction. E aqui eu vou chamar o meu this.transactionService.createTransaction, passando essa minha transação. Aqui, ele pode lançar uma exceção, então a gente tem que adicionar isso à anotação da nossa classe. Então, vamos vir aqui, vamos colocar throws exception. Daqui a pouco a gente já vai tratar todas essas exceções aqui. Então, throws exception. E aqui a gente tem que retornar o nosso response entity. Então, return new response entity, aqui passando por parâmetro a minha transaction e HTTP status.ok. E aqui é um new transaction, na verdade, não é a minha transação. E aqui ele está me reclamando, deixa eu ver. Porque o meu create transaction não retorna uma transaction. Então a gente esqueceu de mudar. Isso aqui, ó, vai retornar uma transaction. E aqui, no final de tudo, eu vou dar um return new transaction. E aqui a gente esqueceu de fazer a chamada do nosso notification service também. Então, já vamos fazer. Aqui eu tenho que criar um notification service. Então, auto-wired, private, notification service. Aqui eu vou fazer o this.notification service.send notification. Vou enviar para o meu sender, transação realizada com sucesso, e para o meu receiver, transação recebida com sucesso. E aqui para o receiver. Beleza. E aí, por fim, eu retorno a minha nova transação. Lá no meu controller, eu pego essa transação, retorno ela para o usuário com status code ok. Então, parece que está tudo certo. Beleza, vamos fechar aqui. Vamos executar de novo a nossa aplicação. Então, vou parar a execução. Vou startar de novo. Pronto, a minha aplicação já iniciou, então vou abrir aqui o nosso Insomnia e vou criar uma nova requisição do tipo post para base URL /transactions. E aqui eu vou mandar um body. Nesse meu body eu vou ter o meu sender ID, vai ser 1. Meu receiver ID, que vai ser 2. E eu vou ter meu
value, se eu não me engano, que é o valor da transação, que aqui vai ser R$10. Beleza, eu vou disparar essa requisição, mas acho que vai retornar erro, porque a gente não tem nenhum usuário na nossa tabela. Como a gente startou de novo a nossa aplicação, a gente perdeu aqueles usuários que a gente tinha criado. Mas eu vou disparar aqui só para ver o que ele vai retornar. Ó, ele retornou exceção de usuário não encontrado, beleza, então aquela nossa validação tá funcionando. Então aqui eu vou criar um novo usuário, vou criar o João Silva, de ID 1, com balance 10, e vou criar a Fernanda, aqui, Fernanda, com o balance 10 também. E aí eu vou transferir 10 do João para a Fernanda. E aí o balance da Fernanda vai ser 20 e o do João vai ser 0. Então aqui eu vou criar a Fernanda com ID 2. Vou fazer a transação, então aqui eu vou chamar de post transaction. Vou fazer essa transação do usuário 1 para o usuário 2, passando o value 10. Executar. Vamos esperar aqui. Galera, ele deu algum erro aqui de timeout. Então, teve algum serviço desses que a gente chamou que não retornou nada. E eu acho que é o Transaction Service, porque é o Notification Service, porque antes eu estava disparando umas requisições para ele, ele não estava funcionando também. Então, aqui, eu vou comentar, aqui dentro do Send Notification, eu vou comentar isso aqui, vou comentar esse post aqui que eu estou fazendo, tá? E aí vamos só colocar um system.out.println notificação enviada para o usuário. E aqui a gente pode comentar isso daqui. Aqui ele quebrou a execução da minha aplicação, porque eu tinha começado a comentar, e aí depois ele quebrou, né? Porque ficou alguns comentados e alguns não, então agora vai dar certo. Eu vou voltar aqui, vou dar um reload na nossa aplicação, vou inicializá-la de novo. Beleza, agora a gente pode voltar lá para o Insomnia, disparar a requisição para criar o usuário, então eu vou criar a Fernanda, vou criar o João, que vai ter o balance 10 também. Beleza, e agora eu vou fazer a transação da Fernanda para o João. Vou enviar. Ó, agora ele retornou, viu? Era o Notification Service que estava dando timeout. Então ele me retornou aqui uma nova transação, que foi do usuário Fernanda para o usuário João, tá? E aqui o balance da Fernanda ficou 0 e o balance do João ficou null, beleza. E aqui a gente consegue ver que a minha password está ficando como null, o documento também e o user type também. Então deixa eu disparar aqui um get para a gente ver se isso está ficando null mesmo. Ele está ficando como null. Então tem algum errinho ali no momento de cadastrar esses dados do usuário. Vamos lá verificar o que aconteceu. Então, o primeiro ponto aqui é que a gente não está salvando o document quando a gente faz a criação do meu user, né? Então, aqui a gente está passando o user DTO, está criando first name, last name, balance, mas não está setando o document. Então, é por isso que ele está ficando como null. Então, aqui this.document recebe data.document. Outra coisa é lá no Insomnia. Então, deixa eu abrir aqui de novo o nosso Insomnia. Se a gente ver aqui, a gente não está passando a password. Então, é só passar a password que ela vai parar de ficar como null. Então, aqui, senha. Beleza? E, por fim, o user type está ficando como null porque aqui ele espera um user type. E aqui a gente está passando só como type. Então, vou trocar de user type para type. Beleza? Agora sim, quando eu cadastrar esse meu novo usuário, deve dar certo. Então, aqui eu vou criar como Pedro Silva e aqui pedro@example.com. Vou disparar. Agora sim, ó, o Pedro está com user type common, balance 10 e a senha. Vocês conseguem ver que mesmo que esses usuários que eu fiz a transação, né, não tinham user type, ele permitiu a transação. Por quê? Porque lá no nosso Transaction Service, deixa eu abrir ele aqui, a gente tinha verificado só se o usuário não era do tipo merchan, né? Então aqui que a gente fez o valid transaction, a gente verificou se não era do tipo merchan. Se for do tipo merchan, não pode. Se for qualquer outro tipo, ele deixa. Então por isso que, mesmo quando estava null, ele deixou realizar essa transação. Então agora, a gente vai criar um novo usuário, que vai ser do tipo merchan. Então aqui em merchan, deixa eu ver se eu escrevi certo. Merchante, deixa eu colocar aqui. Merchante, que vai ser a Luana Silva. Então, aqui, Luana. E a gente vai cadastrar a Luana com um balance de 50, então ela vai ter bastante dinheiro. Vamos cadastrar a Luana, beleza.
Agora, primeiro, a gente vai fazer uma transação da Fernanda. Acho que a Fernanda não tem dinheiro, né? Deixa eu ver aqui. A Fernanda tá com 0, o João tá com 20. Então, vamos fazer aqui, ó. Do João pra Luana, vamos passar 10. Beleza, passou. Então, agora se a gente fizer aqui um get, a Luana tá com 60 e o João tá com 10. Por que a Luana tá com 60? Ah, porque a gente cadastrou com 50. Beleza. Agora eu vou tentar fazer o contrário. Eu vou tentar passar da Luana pro João. Isso não tem que dar certo, porque a Luana é lojista, então ela não tá autorizada a fazer esse tipo de transação. Vamos enviar aqui, ó, beleza. O usuário do tipo lojista não está autorizado a realizar a transação. Então agora o que a gente vai fazer é fazer o tratamento dessas exceções e então a nossa aplicação está finalizada. Vamos tratar essas exceções para retornar os erros certinho e finalizar a nossa aplicação. Então aqui o que a gente vai fazer? Dentro do nosso package infra, a gente vai criar uma nova classe que eu vou chamar de controller exception handler, que vai lidar com as exceções lançadas pelo nosso controller. Aqui na nossa classe, a gente vai ter que colocar uma anotação nela, né, para indicar para o Spring o que ela faz. Então, é um REST Controller Advice. Então, essa classe aqui, depois que tudo acontecer, tudo executar, o nosso controller lançar a exceção final, o Spring vai chamar essa classe e vai ver se essa classe tem algum método que trata essa exceção que foi lançada. Então é isso que a gente está fazendo, a gente está adicionando a última camada para tratar essas exceções. Por isso que eu falei lá para vocês que naqueles momentos, né, lá no nosso controller, por exemplo, a gente só jogou a exceção para cima, a gente não tratou ela, a gente só pegou a exceção e jogou para cima. Disse que o nosso método disparava ela também. Porque agora nessa classe aqui a gente vai tratar essas exceções. Então, a primeira exceção que eu vou tratar é quando a gente tem 2 usuários cadastrados com o mesmo documento. No caso, quando tenta cadastrar um usuário com um documento que já existe. Então, aqui a gente vai colocar um exception handler para a exceção data integrity violation.class. Como é que eu sei que é esse data integrity violation? Já vou mostrar para vocês, mas aqui vamos criar o nosso método. Então, vai ser um public, vai retornar um response entity, e aqui eu vou chamar de treat duplicate entry. Recebe por parâmetro essa exceção, então aqui exception. Aqui eu posso retornar um response entity.badRequest.build. Mas assim eu não vou retornar nenhuma mensagem para o meu usuário, eu só vou mandar um 400, né? Mas não vou mandar nada para o usuário indicando que foi duplicado ou que já tem um usuário cadastrado. Então aqui a gente pode criar um DTO também para mandar exceções para o nosso usuário. Então aqui eu vou criar dentro dos meus DTOs uma nova Java Class, vou chamar de Exception DTO. Esse meu DTO é um record. Aqui, nos parâmetros, a gente vai ter string message e string status. Ou aqui status code também. E aí lá no nosso exception handler, eu vou fazer um exception DTO, aqui new exception DTO, passando a mensagem usuário já cadastrado, e o status code 400. E aqui a gente vai pegar esse exception e vamos mandar no body desse nosso response entity. Então aqui body exception DTO. Além de tratar os duplicados, eu quero tratar quando eu não encontro uma entity, né? Então, aquele erro lá de entity not found. Essas exceções aqui são do próprio JPA. Então, lembra que eu falei para vocês que a gente delegou a validação para o JPA? Porque lá no momento de declarar a minha entidade, eu coloquei que deveria ser único, etc. Então, aqui, eu estou pegando as próprias exceções do JPA e estou tratando elas para retornar de uma forma como eu quero, né? Para retornar de uma forma bonitinha para o meu usuário. Então, aqui, treat 404. Aqui vai receber um entity not found. E aqui eu vou retornar um not found. Aqui não precisa de body, então eu vou tirar isso. Vamos retornar só um not found. E aqui ponto build. Beleza. A próxima exceção que eu quero tratar é a exceção geral, que foi que a gente mandou lá por tudo quanto é lugar, que a gente lançou essa exceção aqui. Então, exception. Então, a gente vai tratar ela. Então, aqui, treat
General Exceptions. E aqui, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou criar um Exception DTO também, e na mensagem eu vou pegar aquela mensagem lá que a gente tinha mandado no momento de lançar a exceção. Então, aqui eu vou pegar exception.getMessage, e o status code vai ser 500, vou mandar como um internal server error, e aqui eu vou colocar um body, vou passar o nosso exception DTO, e aqui general exception. Beleza, dessa forma a gente já trata as principais exceções e retorna uma resposta mais amigável para o nosso usuário, e até a gente não mostra toda a nossa stack de erro para o usuário, que é uma coisa não muito segura, né? Então assim a gente faz pelo menos um pequeno tratamento. Então aqui, vou inicializar de novo a nossa aplicação, vou parar ela, vou começar de novo. Beleza, agora eu vou abrir lá nosso Insomnia. A primeira coisa que eu vou tentar fazer é cadastrar 2 usuários com o mesmo document. Então eu vou cadastrar o primeiro, deu certo, vou cadastrar o segundo, ó, já me mostrou uma mensagem mais bonitinha, não me mostrou toda aquela stack trace aqui. Mandou uma message, usuário já cadastrado, status code 400. Agora, a próxima coisa que eu vou tentar fazer é, eu vou criar outro usuário, que vai ser a Fernanda, vou mudar o documento, mudar o e-mail, e a Fernanda vai ser do tipo common, que vai ter R$10. Vou cadastrar aqui a Fernanda, beleza. Agora eu vou tentar fazer uma transação da Luana para a Fernanda. A Luana é merchan e a Fernanda é common, para a gente ver como é que vai vir essa exceção aqui. Então aqui eu vou fazer uma transação do 1 para o 2. Antes ele estava me lançando toda essa stack trace aqui, ó, tudo, né, feio aqui no corpo. Tava mandando, ó, usuário, tipologista, né, toda a stack trace do erro. Aqui eu quero ver só a message e o status agora. Então vou lançar. Aqui ele mandou usuário não encontrado. Então, usuário, né, com esse ID. Deixa eu ver aqui por quê. ID 1. Ah, e ID 3. Ele não criou com ID 2. Então, beleza, peraí. Vou trocar aqui pro ID 3 e a gente já vai ver por que a exceção aqui de encontrar usuário não funcionou. Então, peraí. Vamos trocar aqui pro ID 3. Mandar. Usuário do tipologista não pode realizar essa... E aqui a gente tem que trocar o tipo da nossa exception, que eu tinha copiado e colocado como int not found exception, mas aqui tem que ser do tipo exception. Então vamos voltar lá para o Insomnia e fazer o teste de novo. Então eu cadastrei 2 usuários, a Fernanda, que é do tipo common, e a Luana, que é do tipo merchan. E eu vou tentar fazer uma requisição da Luana para a Fernanda, e ele tem que me retornar o erro, né, do formato correto, o erro formatado. Então, aqui eu vou fazer a transação do 2 para o 1, né, que seria da Luana para a Fernanda, e ele tem que me retornar o erro da forma bonitinha, ó. E ele retornou, o usuário do tipo lojista não está autorizado a realizar essa transação. E se eu mandar aqui um usuário que não existe, vamos ver o que vai acontecer. Usuário não encontrado, beleza, status code 500, então tá funcionando, todas as nossas exceções aqui já tá retornando de uma forma mais amigável para o nosso usuário, mas aqui teriam mais coisas que a gente poderia fazer para evoluir a nossa aplicação. Então, em vez de ficar mandando essas exceções aqui generals, né, a gente poderia criar as próprias exceções do nosso domínio aqui, então separar certinho cada uma das exceções, fazer melhor esse tratamento. A gente pode aqui também adicionar testes unitários. Esse método aqui, Create Transaction, também está bem grande, está fazendo bastante coisa, então seria legal dividir ele em menores partes. Então tem várias coisas aqui que a gente poderia fazer na nossa aplicação para melhorar ela, né, levar para outro nível, mas eu acredito que o que a gente fez aqui hoje já seria suficiente para uma vaga do nível júnior. Então lembra que a gente estava lendo lá o desafio e ele dizia que dependendo, né, do nível da vaga que tu estivesse te aplicando, as coisas que seriam avaliadas seriam diferentes. Então aqui eu tentei construir o que eu acho que seria solicitado, né, para alguém júnior, que estivesse se candidatando para uma vaga júnior. Mas caso tu esteja te candidatando para uma vaga de pleno ou para uma vaga de sênior, tem várias coisas aqui que a gente poderia melhorar. Então, se vocês gostariam de ver um novo vídeo da gente melhorando essa aplicação, adicionando essas novas funcionalidades, seguindo alguns design patterns, né, para deixar nossa aplicação um pouco mais robusta, um pouco mais profissional, coloca aqui nos comentários que eu faço uma parte 2 desse vídeo para a gente, por exemplo, concorrer à vaga de pleno, que aqui no caso a gente fez a resolução no nível júnior, né, no meu entendimento. Bom, galera, para esse vídeo foi isso, eu espero que vocês tenham gostado, e já que nós resolvemos o desafio usando Java Spring, eu recomendo fortemente que vocês assistam esse vídeo aqui. Nesse vídeo a gente construiu uma aplicação do zero, e eu expliquei todos os conceitos base de uma aplicação Spring. Então, se você está estudando Java Spring e está buscando conquistar a sua primeira vaga, eu recomendo fortemente que você assista esse vídeo.
Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like e se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos conteúdos de programação e tecnologia. E eu gostaria de aproveitar esse momento para agradecer todos os membros aqui do canal. Então vocês são muito importantes para que eu continue trazendo cada vez mais conteúdos de programação de forma gratuita. E um agradecimento especial a todos os membros sêniores aqui do canal. Então, muito obrigado Vinícius Canales, Rogério Oliveira, Mr. Byte, Cauã Gueleri, Daniel Henrique, Flávio Santos, Cristóvão Martins, Miguel Esquiel, Leonardo Machado, Frank Santos, André Brito, Luiz Felipe, Rafael Cordeiro, Cícero e Rafael Kenzo. Vocês são muito especiais. Bom, galera, para esse vídeo foi isso e até o próximo vídeo.